Boa noite, pessoal. A graça e paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui com mais um programa Bíblia em Questão, graças a Deus, permitindo o Senhor. Hoje eu estou aqui com o reverendo Luiz Prats, que tive a honra de conhecê-lo hoje, porque o Douglas me botou em contato com o reverendo e a gente conversava pelo WhatsApp, né? E graças a Deus o Senhor permitiu. Eu tenho estado muito feliz esses dias, muito grata ao Senhor, porque esse tempo o Senhor tem trazido até a mim pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas que têm acrescentado e eu sou muito grata ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o tema santidade, mas antes de eu falar sempre as referências que eu falo no início, eu vou deixar o reverendo se apresentar, né, gente? Amém, obrigado. Sou o reverendo Luiz Prats, nós ministramos cultura hebraica também, né? Estamos ali ajudando, congregando na Tabernáculo da Glória, na sede, com o apóstolo Anderson, a bispa Raquel Rodrigues, e também damos aula de teologia, né? Eu sou o fundador do Instituto de Inteligência Teológica. Então a gente junta o entendimento cristão com o entendimento hebraico, judaico, né? Isso acrescenta, não faz, um não anula o outro, né? Acrescenta para aqueles que querem e que têm uma chamada ministerial, chamada na palavra, e querem ter um aperfeiçoamento, né, no entendimento da Escritura. Então a gente contribui desta forma, pelo convite, pela confiança, né, da gente poder estar aqui hoje abordando este assunto que parece ser simples, mas não é tão simples. Exatamente. Assim. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos, né, nessa palavra de santidade. Como eu já havia falado, né, com a pastora, existe uma diferença entre santidade, santificação e, como no nosso meio evangélico se fala muito de consagração, então a gente vai entender um pouco o que é santidade, o que é a santificação e o que é consagração. Porque às vezes a gente bota tudo numa panela só e parece que a gente está falando de uma coisa só e não é, né? Imagina, eu que sou grata, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade do reverendo. Assim que eu entrei em contato com ele, ele já me atendeu de prontidão e eu só tenho a agradecer. O Tabernáculo da Glória é uma bênção, né? Já visitei lá umas 2 vezes e foi bênção as 2 vezes. Bom, nós estamos pelo Facebook, entramos pelo YouTube já? Não conseguimos entrar hoje pelo YouTube, estamos pelo Facebook. Temos o número do WhatsApp, que você pode mandar suas perguntas. Caso você não queira se identificar, não precisa, tá bom? É o 951017542. Lembrando que o DDD é 011. Bom, vamos lá. Santidade, eu queria ler aqui, eu quero ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Antes de começarmos a discutir o assunto, o tema, eu sempre gosto de ler uma referência antes, é importantíssimo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 fala assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu sempre dou um exemplo do tema que a gente está tratando, e eu acho que o maior exemplo desse tema específico, santidade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo vindo aqui à Terra, mesmo se colocando como homem, como nós, como, né, no momento que ele passou por aqui, os anos que ele passou por aqui, ele não se deixou corromper. Ele era Deus em carne, mas permanecia sendo santo. Eu sempre faço algumas perguntas antes. Eu já quero começar, porque a gente começou meio atrasadinho, né, pastor? O trânsito de São Paulo realmente é terrível. Pastor, o que seria santidade, reverendo? Ok. Vamos compreender, então, inicialmente, os conceitos de santidade. Veja que na leitura que foi feita agora, né, de 1 Pedro 1, 15 e 16, veja no 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede
também vós santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito. Está escrito aonde? Está escrito na Torá. Não é? Sim. A Torá, para nós, é Pentateuco. Sim. Então, o entendimento do que ele está falando aqui sobre santidade e ser santo é um entendimento que foi passado através de Moisés. Para esclarecer, o Pentateuco é os 5 primeiros livros Isso. da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sim. Né? Em hebraico é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros que se chamam, na língua hebraica, de Torá, né? O Toratot, que é plural, cada um seria uma Torá. Sim. Então, a gente pode perceber aqui que ele está dizendo como está escrito. Está escrito onde? Na Torá, certo? Então, o que é santidade dentro do entendimento judaico? Dentro do entendimento, Pedro era judeu, Sim. Paulo era judeu, né? Então, os que escreveram. Tiago, que veio para nós Tiago, que o nome dele, na verdade, era Iacov, ou Jacó. Para nós veio traduzido, chegou como Tiago. Sim. Também era judeu, enfim. Então, o que é santidade? Santidade é um atributo que não é único, referente ao Criador ou a Deus, certo? Então, santidade é um atributo que não é único, referente a Deus, é um dos atributos divinos, isso unicamente a Ele, certo? E a santificação não é a mesma coisa da santidade. Porque a santidade é algo que vai emanar de Deus em graus diferentes em toda a sua criação. Essa era a minha próxima pergunta. Sim. A santidade e a santificação são as mesmas coisas? Não. Não. Por quê? Porque a santificação, a gente vai ver aqui, né? Vou procurar ser bem sucinto no assunto. Sim. A santificação é o ato que a pessoa vai exercer, exatamente impulsionada pela santidade. Sim. Certo? Então, santificação vai ser o resultado daquilo que eu recebo através da santidade divina. Ou seja, o fruto. Isso. Muito bem. Sim. Pode ser denominado Sim. o fruto. Não é? Toda santidade toda a santificação gera um fruto. Sim. Mas o que faz o fruto permanecer é a santidade divina. Entendi. Por isso que Jesus disse assim, vade e deis fruto. Ou seja, essa é o resultado da santificação é gerar fruto. Sim. Mas para o fruto permanecer, aí entra a essência da santidade. Da santidade, exato. Então, são duas coisas que uma colabora com a outra, mas são diferentes. Sim. Certo? As duas andam juntas, mas são... São diferentes, porque o homem não pode gerar santidade. O homem precisa de ser santificado. Deus não precisa ser santificado. Só o homem que precisa ser santificado. Então, essa santificação vai ser determinada por uma ação humana. Sim. Certo? Sim. Essa é a diferença. Entendo. É sutil, mas é diferente. Entendo, Né? sim. Deus, ele é a fonte de toda a santificação. E também a emanação de toda a santidade. Né? Então, no hebraico, Deus não é santo. Como a gente canta, como a gente está acostumado, Deus é santo. Não, Deus não é santo. Por quê? Santo é alguém ou alguma coisa que é santificada. Ou seja, em algum grau existe impureza, por isso precisa ser santificado. Então Deus não é santo porque nele não existe o mínimo grau de imperfeição. Então a palavra para Deus é Kodesh e para santo é Kadosh. Então, Kadosh é aquele que é santificado pelo Kodesh. Entendi. Tá claro para você aí que está nos assistindo? Se não entendeu, pergunta aí, a gente explica de novo. Exatamente. Deixa eu dar boa-vinda, boa noite para o pessoal que está chegando aqui. O pastor Edeildo, a Raquel Siqueira, Tânia Brito, a Tatiane Albuquerque, o Tassiana Plínio. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários aí ou enviar no nosso WhatsApp. Reverendo, e como alcançar essa santidade, essa santificação? A santidade vem de Deus. A santidade é de cima para baixo. Sim. A santificação é o homem humano, nós temos alguma forma de conseguir, de alcançar essa santidade?
Isso, é isso que eu vou dizer agora, que é um pouco chocante, porque nós não aprendemos assim, então não entendemos assim. E por isso também não entendemos essa diferenciação entre santidade e santificação. Sim. Não é? Então, o que vem a ser a santificação? Qual é o processo da santificação? O que é preciso ser feito para estar dentro do conceito de santificação ou santificados? Sim. Eu gostaria de ler um versículo primeiro, para a gente começar a compreender isso. Eu vou começar aqui por Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Vamos ver. Atos 20, 32. Vamos entender algumas coisas? Ok. Atos 20 e 32. Ok? É o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Tá? É a epígrafe, a partir do versículo 17. Então vamos ver aqui. O que está escrito? Agora, irmãos, encomendai-vos a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está falando isso. Paulo tem um entendimento de o que é ser santificado, certo? Santificação da parte humana é uma oferta. Como é que santifica? Através da oferta. Esse é o entendimento judaico que a gente vai encontrar em toda a Escritura. Só que aqui Paulo está falando a respeito dos santificados. Não é? Ele está dizendo, irmãos, encomendai-vos a Deus, a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar em herança entre todos os que são santificados. Então a gente vai entender agora aqui, começar a entender o que vem a ser essa questão dos santificados. Eu li 20, 32. Sim. A gente vai mais para frente, aqui no 21, mesmo livro de Atos, né? Paulo viaja para Jerusalém, aí Paulo chega em Jerusalém, a partir do versículo 17. Né? Aí você vai ver uma coisa aqui, a partir do 21. Então Paulo viajou, vivia nas viagens missionárias dele, estava fora de Jerusalém. Ele retorna para Jerusalém, aqui, Atos 21. E aqui chega aqui o que acontece. Acerca de ti foram informados de quem ensina a todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos? Certamente ouvirão que és chegado. Faze, pois, o que te diremos. Esses aqui são os anciões que se reuniram lá na casa de Tiago, como está aqui no versículo 17. Aí olha o que eles vão dizer para Paulo. E Paulo concorda. Toma estes contigo e santifica-te com eles. E faze por eles gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à lei. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, tal, versículo 26. No dia seguinte, Paulo, tomando consigo aqueles homens, santificou-se com eles. Então entrou no templo, notificando serem já cumpridos os dias da purificação ou da santificação, e ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. Sim. Então vamos entender aqui. Paulo está viajando, está ministrando, está falando de Jesus, né, para os gentios, agora não é nem mais para os judeus. Sim. Quando ele retorna, então um grupo em Jerusalém começam a persegui-lo com mentiras, dizendo que agora ele está falando contra a lei, que ele não está mais dizendo que é para os judeus deixar Moisés, enfim. Sim. Então os anciões dizem para ele assim, fala o seguinte, tem 4 homens aqui que estão num processo de santificação. Você se junta a eles. Se junta a eles, por quê? Porque eles vão raspar a cabeça. Por que raspar a cabeça? O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui na verdade? Que processo de santificação é esse e por que raspar a cabeça? A raspagem da cabeça aqui está falando de um voto. Então não é apenas a santificação, mas tem um voto também incluso. Sim. Certo? Estes homens fizeram o voto. Aqui não está claro o voto, mas quando diz que eles vão raspar a cabeça, então se entende qual é o voto. E esse voto vai estar lá em Números capítulo 6, que é o voto de Nazireu. Sim. Então o voto de Nazireu, que no mínimo tinha que ser um mês.
podia ser de 1 mês a 3 meses. Então o voto nazireu consistia, principalmente nas partes externas, de 3 pontos. Não tocar em nada morto, não beber nada que fosse fruto da vide e não cortar o cabelo. Sim. Então, quando encerrava o voto de nazireu, eles tinham que raspar a cabeça, o cabelo era levado para o templo e era queimado no altar. Por isso, em oferta. Por isso que eles vão ter que ir para o templo. Sim. Certo? Só que, na parte da santificação, aí isso vai estar também, esse vai estar em Levítico capítulo 9, né? Lembra que sede santo porque eu sou santo, como está escrito. Sim. Mas está escrito aonde? Em Levítico. Então, no Levítico capítulo 9, vai falar o seguinte: para poder fazer essa santificação, tinha que levar um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, tinha que levar uma ovelha de 1 ano sem defeito, tinha que levar um carneiro também sem defeito. Agora vai somando. Quanto custa cada um desses animais? Só que Paulo vai assumir isso pelos 4, ou seja, não é 1, são 5. É o deles e mais os 4. Uhum. Então isso mostra que aqueles 4 homens eram pobres, eles não tinham condição financeira. Mas Paulo, como tinha, e aí eles disseram: olha, você se junta a eles e também cobre os gastos deles. Então vai ser 5 carneiros, 5 cordeiros, 5 ovelhas, depois vai ter mais 5 cestos de pães, porque aí vem a oferta de alimentos, né, para a santificação. Raspa a cabeça, ou seja, Paulo também poderia ter feito o voto de nazireu. Só que tem um outro problema aqui. O voto de nazireu só era válido dentro da terra de Israel. Se estivesse fora da terra de Israel, no conceito rabínico, não valeria. Ele tinha que fazer na terra de Israel. E permanecer em Israel no período deste voto. Mas ele está chegando. Então ele não estava lá. Aqui, nesse período, faz só 12 dias que ele está. Então entra uma discussão rabínica do seguinte: não, tudo indica que ele fez, mas a questão é que para ser feito de fato, de acordo com a lei, tinha que estar dentro de Israel, ficar pelo menos 1 mês, de 1 a 3 meses, e isso não ocorre aqui. Paulo chegou, não estava em Jerusalém, portanto não tinha como ele estar fazendo nesse período aqui, não dava para ele já ter feito e terminado o voto. Então ele teve que começar o voto fora. E termina em Jerusalém, que tem que ser lá, tem que entregar lá no templo, no altar, o cabelo. Corta, pega o cabelo e vai levar para ser queimado lá, como uma oferta também. Porque o cabelo é uma oferta viva, tirada de si próprio. Não é? Então, toda santificação, primeiro, tem um preço, e toda santificação tem uma renúncia. A santidade exige renúncia e a santificação tem um preço. Então eles vão entender aqui o seguinte, que Paulo talvez estivesse trazendo uma nova concepção de como fazer esta santificação, não estando lá em Israel. Por quê? Porque ele está pregando agora para os gentios, ele está pregando, e as nações não vão vir de onde estão para se santificar lá em Jerusalém, de acordo com o estatuto. Não é? Nessa questão de santificação. E a gente vai entender também a morte do Cordeiro de Deus, de Jesus, até onde influencia o que é que de fato foi feito e por que ainda Paulo está fazendo santificação se Jesus morreu, não é? Para poder trazer essa santificação para todo aquele que nele crê. Ok? Veja que é meio complexo, né, de se compreender. É como você falou no início, e ontem na live que a gente fez ontem aqui, eu também falei isso. Às vezes a santidade, você fala assim, vamos falar de santidade, parece um tema tão corriqueiro, parece algo que a gente fala diariamente, mas é algo muito além, é algo muito mais complexo. Então o caminho, talvez, pastor, talvez não, o caminho seria a renúncia. Começaria por aí. Renúncia e preço, né? Então entendemos o seguinte: a santificação é uma oferta. Por que a gente está lendo em Atos dos Apóstolos? Porque se eu lesse apenas em Êxodo, em Levítico ou no Antigo Testamento, as pessoas dizem, não, isso é da lei. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo santificando no templo, já convertido. Ele aqui não estava ainda sem ter conhecido Jesus. Já conhecia, já tinha se convertido, estava anunciando Jesus, mas aí
tem a oferta de santificação. E ele vai fazer a oferta, não só por ele, porque a obrigação seria de fazer para ele. Ele disse, não, vou ajudar mais 4 aqui, que não tem como pagar, e eu vou comprar tudo, vou pagar tudo, eles vão raspar, eu vou raspar minha cabeça também. Então esse foi o entendimento dos anciões, para mostrar a idoneidade de Paulo. Ele não estava falando contra Moisés, contra a lei, contra o judaísmo, até porque ele era rabino. Né? Paulo era rabino. Então, o que a gente tem que entender é que a santificação é uma oferta, certo? Santificação na parte humana. E aí a gente vai compreender isso indo para o livro de Levítico, para a gente entender o que é santificação. Por que eu disse assim? Santificação e consagração são coisas à parte, diferentes. Porque nós podemos santificar as coisas, os filhos, pessoas, né? Pode santificar, não pode consagrar. E aí a gente tem que entender a diferença, porque todo aquele que consagra alguma coisa para Deus, se ficar com ele, vai perder. Exato. O Paulo mesmo falou, né? Tem uma parte que Paulo fala assim, que no relacionamento familiar, na sua casa, a mulher santa, ela santifica o seu esposo e santifica seus filhos. Então, o que vem a ser santificação no entendimento judaico, que Paulo fala, como eu disse, é uma oferta. Sim. Certo? Então, não sei se alguém já ouviu, eu já vi várias vezes as pessoas fazerem isso na igreja sem ter esse entendimento. Estão fazendo certo sem ter o entendimento. Sim. A gente está trazendo o entendimento. Tipo, alguém diz assim, não sei se ela é inspirada ou se ela ouviu alguma coisa, mas diz assim, eu vou levar uma oferta para o altar em prol da vida do meu filho ou da minha filha. Na verdade, isso é uma oferta de santificação que ela está dando no altar pelo filho, pela filha, pela porta de emprego que eu preciso que se abra para aquela pessoa e aí, Senhor, então eu vou fazer, aí, inclusive não tem assim, como não tem esse esclarecimento, vou fazer um voto, né? E leva lá. E essa oferta que é dada em nome do filho, da filha, do esposo que não é crente, chama-se oferta de santificação. Sim. A gente vai observar isso no livro de Jó. Sim. Muito você claro. Falando, eu pensando aqui, era o que claro. Jó fazia. O que Jó fazia? Os filhos diziam, a gente vai fazer uma festa, reúne todos os filhos, a gente vai comer, vai beber, vai brincar. Aí Jó dizia, vou oferecer um sacrifício, porque a santificação tem preço. Sim. Vou oferecer um sacrifício por cada um dos meus filhos, para que eles sejam santificados, caso algum, né, fala uma besteira contra Deus. Já estava se garantindo. Isso, porque esse é o entendimento. Sim. Santificação sempre foi entendido na Bíblia como uma oferta. Sim. Certo? Nós não recebemos esse entendimento. Não é? A gente pensa que santificar é não assistir não sei o quê, não ir não sei aonde, não usar não sei o quê e estar santificando. A santificação é uma oferta. Certo? Sim. Então, veja que Jó oferecia o sacrifício lá, fazia tudo que ele fazia como santificação pela vida dos filhos. Às vezes, quando a gente não tem esse entendimento, ou quando a gente está chegando, né, chegando na vida cristã, a gente pode levar isso até para o outro lado, como uma barganha com Deus. Eu trago, coloco no altar e Deus abençoa tal coisa que eu estou em busca, ou abre a porta de emprego, quando não temos esse entendimento. Exato, mas aí fica até complexo, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, automaticamente vai ter o retorno. Sim, sim. Não tem como. Sim, automaticamente. Agora, se eu não quero entender e eu quero tornar isso pejorativo, eu vou dizer, não é barganha, irmão, mas tudo que você faz para Deus, ele não vai te dever em nada, ele vai sim te devolver. Independente que você diga, eu estou dando, mas não quero receber, você vai receber. Não, você querendo ou não, você recebe, né? Fez para Deus, a intenção. Não tem como não receber. Então essa questão é uma palavra meio que sem nexo. Não, você dá, mas não precisa, não vai dar para fazer barganha. A partir do momento que você dá alguma coisa para Deus, não tem como não receber. Porque isso faz parte da essência divina. Não é? Ele já dá sem receber. Imagina Sim. quando a gente dá alguma coisa para ele. Então não é dizer assim, não é barganha. Não precisa. É desnecessário falar isso. Não é? Porque tudo que eu fizer para Deus, Deus não vai ficar me devendo nada. Nunca. Então sempre haverá o retorno. Exato. Não, o retorno sempre é a mesma. Bom, as perguntas estão começando a chegar. Vamos lá.
Seja bem-vinda, irmã Minervina. A Emily está assistindo juntamente conosco. As duas perguntas são bem parecidas. Certo. Então eu vou fazê-las juntas porque acredito que a resposta talvez até já tenha sido dada, mas vamos lá. A santidade é uma vocação? Não. E a outra tem assim, a santificação é imediata ou tem um processo? É um processo. É um processo. Certo? A gente Vamos vai ver aqui. conversar aqui. Vai criar o livro de Levítico, capítulo 27. Tá? Aqui. Remindo o que é do Senhor. Aqui está toda a relação daquilo que é a oferta de santificação. Certo? Levítico, capítulo 27. Respondendo à primeira pergunta, a santidade... É uma vocação? Não. Porque a santidade é algo inerente de Deus. De Deus. Certo? Nós não temos santidade. Nós recebemos para poder, a partir de então, ter essa motivação de entrar no processo de santificação. Exatamente, certo? que Então, é a próxima. a santificação, ela é um processo. Ela nos aperfeiçoa, nos coloca no nível de santo, mas não santo completo, não santo perfeito. Na verdade é perfeito, mas existem dois tipos de perfeições. Sim. Existe a perfeição que não precisa de mais nada. É a perfeição absoluta. Essa pertence ao Eterno. Ao Eterno. Só a Ele. E aqueles que recebem essa emanação de santidade entram em processo de santificação. A partir do momento que entram em processo de santificação, também estão sendo denominados santos ou perfeitos. Porém, é um perfeito em processo de aperfeiçoamento. Está perfeito, mas continua sendo aperfeiçoado. Então, é o segundo conceito de perfeição. Primeiro, é a perfeição absoluta, que não precisa ser aperfeiçoado. Já está no máximo, que é ele. Sim. E segundo, é aqueles que são perfeitos, porém, em processo de aperfeiçoamento. É uma contínua. Então, é um processo. Uhum. Certo? Qual a relação da santificação e suas obras? As obras da pessoa? Sim. Isso. Boa pergunta, foi inteligente a pergunta. Uhum. Então, a santificação, inicialmente é uma oferta. Sim. Tá? Ou seja, é uma ação que eu vou ter que me voltar para Deus. Porque a oferta inicial é para Deus. Jesus disse assim, em Mateus 6, a partir do versículo 9, na oração do Pai Nosso. Ele disse assim, santificado seja o teu nome. Como assim? O nome de Deus precisa ser santificado e pelos homens? Não. Então tem que entender. Como o nome de Deus será santificado? Através dos homens. Jesus disse assim, mais na frente. Ele disse, vocês façam boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. Então, as pessoas vão glorificar a Deus pelas nossas boas ações, pelas nossas atitudes louváveis. E aí elas vão glorificar. Quando elas glorificam a Deus, isso é entendido como está santificando o nome de Deus. Ou seja, não está blasfemando, não está escandalizando, não está jogando o nome de Deus na lama, pelo contrário, está exaltando. Então, a santificação inicial é um processo de preço para Deus. A partir daí, eu não posso dizer que eu já estou santificado se as obras da minha vida não levam o nome de Deus a ser santificado na boca de quem não conhece a santificação. Certo? É forte, como diz alguns. Ok? Então a santificação, ela vai se desdobrar. Ela se desdobra. Primeiro eu tenho que ter um entendimento que eu preciso dar uma oferta para Deus para santificar alguma coisa. Por isso que eu disse, vamos ler o Levítico 27, para você ver uma coisa, para a gente entender mais coisas aqui. Sim. Levítico 27, as pessoas têm até medo de ler Levítico, né? É isso. Vamos dizer, do versículo 1 ao versículo 7, você vai ver oferta por pessoas, não com efeito de salvação. Por isso que Jesus, quando morre na cruz, ele é uma oferta de santificação para todos aqueles que nele crê. Ele é a oferta de santificação, porque santificação sempre foi oferta. Sim. Não tinha como fazer, não tem como santificar algo sem uma oferta. O que Deus fez? Deus manda seu filho, ele é a oferta. Uhum.
que vai santificar todos. Só que a oferta de santificação de Jesus, no sentido de salvação, ela é única e perfeita e eterna. Sim. Certo? Sim. Então, no sentido de pecado, não precisa de oferta. Ninguém vai dar uma oferta porque pecou e eu preciso me santificar do pecado que fiz. Não. Certo? Esse já foi dado, que foi dado por Deus, e é o Filho. Sim. E o Filho é a maior, única, perfeita e eterna oferta da santificação daqueles que o recebem. Sim. Não é? Só que isto não nos torna um santo perfeito, porque nós ainda erramos, Sim. falhamos, somos às vezes inflamados pela ira. Sim. Não é? A questão da oferta de santificação de todos aqueles que creem em Jesus é no efeito de salvação, que não teríamos como fazer. Sim. O homem não tem poder de se salvar, tem poder de se perder, mas não tem poder de se salvar. Exatamente. Interessante. Tem pergunta aqui no Face, mas antes de ler, antes que fuja da minha memória, interessante que hoje eu estava vendo uma postagem e estavam falando justamente sobre isso, né? Você sabe que nas redes sociais as pessoas se soltam, né? E falava justamente sobre santificação. E alguém falou assim, que a santificação seria vista, é algo que se vê. Isso. Aí alguém o questionou se ele não estaria julgando, se isso não seria da parte dele um julgamento contraditório. Eu falei que interessante, vou falar isso no programa à noite. Mas no caso não seria, porque assim, se as minhas obras santificam o nome de Deus, uma vez que as minhas obras não estão santificando, ou como a gente fala, glorificando a Deus, eu logo vejo que tal pessoa não está se santificando. Exato. É fácil de entender. É fácil de entender. Parece que não. É que hoje em dia a internet deu voz a todos, e não só isso, as pessoas elas se soltaram mais a falarem, a se expor e tal, e aí levam tudo para o julgamento sem o entendimento. Exato. Quando a gente fala algo nesse sentido, mas você está julgando. Não, é porque se as minhas obras... É evidência, não está julgando. Santificam o nome de Deus ou escandalizam, Exato. uma vez que as minhas obras não condizem, Não estou santificado, isso estou é claro. santificado, isso é Não óbvio. tem como, né? De É uma fato. coisa óbvia. Essa é uma discussão que a gente já nem Por quê? entra, porque... Porque o que é a santidade, mais uma vez voltando? As pessoas aprenderam assim, né? Não tem culpa, aprenderam que para que eu possa receber uma santidade divina, eu tenho que lutar contra o sistema do mundo, contra as pessoas, eu tenho que me afastar das pessoas. E é o contrário. É o contrário, certo? Eu não tenho que lutar contra os outros para que eles se afastem, para que eu veja essa santidade de Deus. Eu tenho que lutar contra mim, para que a santidade tenha espaço em mim e as pessoas vejam Deus em mim, através de mim. Okay? Exatamente. Então eu não tenho que me isolar das pessoas para poder dizer agora eu vou receber, eu estou num grau para receber a santidade. A santidade ela já vem para ser expressa através de quem tem para os outros. Fluir de mim. Certo? Então eu não tenho que evitar os outros para ver Deus. Aquele que vê Deus não evita os outros. Pelo contrário, ele vai ser o canal para que os outros vejam Deus através da sua vida. Aleluia. Isso é isso mesmo. o desejo da santificação, da santidade divina. Quando ele envia, quando ele manda, quando ele emana, porque Deus é duas coisas inicialmente. Ele é transcendental. O que é ser transcendental? Ser elevado acima. Portanto, ele é transcendentalmente separado de toda a sua criação, devido ao nível da sua santidade. Sim. Mas ao mesmo tempo ele também é imanente. E essa emanação que ele manda, que ele alcança a toda a sua criação, é que vem dentro da fagulha de grau de santidade diferente para cada obra da sua criação. Então ele está contactado. Agora, por ele ser invisível, não significa que ele esteja ausente. Exato. Não é? Nós não vemos, ele é invisível, mas isso não muda a realidade que ele continua sendo. Exato, exatamente. Irmão, deixa eu pedir desculpas aqui, né, ao vivo, porque assim, eu gosto tanto de
conversar sobre o Senhor, que eu fico aqui aprendendo e sendo pessoal. Tem pessoas fazendo perguntas no Facebook. Ok. O Melquisedeque fala assim, pergunta, Cristo disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Já em Hebreu nos diz que, sem santificação, ninguém verá a Deus. Seria correto dizer que Cristo é o caminho, mas a santificação é o que faz com que permanecemos com Deus? Vamos começar corrigindo aqui. Ele disse que Jesus disse ninguém vai. Jesus não disse ninguém vai. Olha o texto direitinho. Ele disse ninguém vem. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele não estaria no Pai e o Pai não estaria nele. Tá? Então, começando a corrigir só esse detalhe, ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Certo? Ele é a oferta de santificação, como já disse, no sentido de salvação. Não é? A outra parte da pergunta, Hebreus. Em Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ok. Sem santificação ninguém verá a Deus. Só que ninguém vê Deus. Ninguém nunca viu Deus. Jesus disse, ninguém nunca viu o Pai, a não ser o Filho. Nenhuma criação ou nenhuma obra da criação viu de fato quem é o Criador. Tá? Então não é que vai ver Deus, para começar. Não é? Tem que entender. Sem santificação, sem o processo da santificação, ninguém verá. É entendido esse versículo dentro do entendimento judaico messiânico. A palavra Deus é substituída ali por Shekinah. Shekinah ou presença de Deus, ou glória. Só que essa palavra glória, que está em Levítico 9, que Deus anuncia, ela significa kavod. E kavod quer dizer peso. Ela tem dois aspectos, o positivo e o negativo. Certo? O negativo quer dizer peso de egoísmo e de morte. E no positivo quer dizer peso de sabedoria e de presença divina, essência da presença divina. Por que essa palavra kavod, que para nós veio como glória, tem dois sentidos? Por quê? Se o homem não estiver com o peso da essência divina, de sabedoria divina, de conhecimento divino, ele estará com o peso dos seus pecados, do seu egoísmo e da sua vaidade. Então ela é esses dois sentidos, por quê? Porque a raiz da palavra kavod é kaved. E keved é a parte negativa. Então nós temos a opção de escolher se eu quero keved ou se eu quero kavod. Porque se eu quiser kavod, então eu vou ter essa essência divina que ele está falando aí sobre sem santificação, sem esse processo. Eu tenho que entender que é um processo. Sim. Eu já estou elevado em Cristo, mas continua o processo. Sim. Não é? Por isso que vai ter uma parte da Escritura que vai dizer que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Sim. Como assim desenvolver a salvação? Jesus não fez perfeitamente, unicamente e eternamente? Fez, porque não é essa parte da salvação, daquilo que nós não poderíamos fazer. Sim. E sim a parte para que eu permaneça no nível de salvação ou de salvo, que é exatamente a parte da santificação. Por isso eu não vou, não, estou salvo. Agora eu não faço mais nenhum bem a ninguém. Exato. Não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. É neutro. E neutro não cresce. Não. Porque eu só cresço quando eu faço alguma coisa maior do que a minha condição do momento. Exatamente. Não tem como eu crescer se eu não fizer algo maior do que aquilo que eu sou no momento. Exatamente. Então é sempre um processo de elevação. E ele fala assim numa segunda pergunta. Pois não. Deus exige maior grau de santificação de algumas pessoas? Ou seja, do Senhor ele exige um grau maior, de mim um grau menor no processo da santificação? Não. Ou Deus exige Não, isso? Deus não exige. Isso eu queria dizer. Eu acho que Deus nem exige. Isso é uma né? coisa... Exato. Deus não exige. Agora, à medida que alguém se eleva, então a sua cobrança sim será maior. Não é? Porque ele tem mais consciência, é mais maduro, tem mais experiência. Mas não é que Deus exija. Deus não exige, porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem exatamente para que o homem o sirva de livre e espontânea vontade. Eu quero me elevar, eu quero te conhecer mais, eu quero receber mais de ti.
À medida que eu vou tendo mais entendimento de quem é Deus, então sim, eu terei uma cobrança em cima disso, porque eu não sou como o outro que não tem o mesmo nível de entendimento. Então o outro comete um erro porque não tem entendimento. Se eu cometer o erro que o outro comete, que não tem entendimento, eu tendo entendimento, então eu serei mais cobrado. Sim. Esse é o ponto. Exatamente. Mas Deus é um Deus de amor, não é um Deus de cobrança. Ele não é, ó, ou você vai ou eu lhe mato. Então ninguém nunca ia conseguir viver na presença dele. Não, Deus não é assim. Ele é misericordioso Exatamente. demais. Até porque esse relacionamento com Deus tem que ser por puro amor. Relacionamento. Né? Por puro amor. Por puro amor da minha parte. Senão não é relacionamento. Senão não é relacionamento, exatamente. Seja bem-vindo, irmão Célio, Nicolas e a Lueja, Simone, que estão chegando agora. Okay. A próxima pergunta. A nossa queda começa quando abandonamos a santidade? Não, nós já precisamos da santidade porque já viemos em queda. Exatamente, a santificação é a nossa elevação. Não é? Já nascemos caídos. Nós já nascemos caídos. Exatamente. Então não é a queda que vai fazer... Não, nós já nascemos caídos. Por isso existe o método, o meio criado por Deus, dizendo, mas vocês têm como se elevarem. Primeiro, vou mandar meu filho para ele resolver a parte que vocês não podem resolver. Sim. Agora, segundo, essa outra parte vocês podem fazer, que é exatamente o processo da santificação. Então a santificação só nos eleva. Eu acredito que a pessoa quis dizer em termos de pecado, talvez. Ela está no processo de santificação, pecou e sente que caiu, acha que caiu. Mas eu acho que o que a gente vem falando desde que começou é que é um processo. Se você pecou, se você caiu, usando a sua linguagem, você caiu, volta para o processo. Aí o que se faz? Porque a santificação só tem validade pelo arrependimento. Sim. Não é uma paga de pecado, ou alguma coisa nesse sentido. Não, eu errei e agora eu vou pagar, vou dar uma oferta lá e está cancelado o pecado. Não, não existe isso. Por isso que Jesus censurava muitas vezes aqueles que achavam que apenas levar a oferta estaria coberto seu pecado e ele não tinha se arrependido. Sim. Por isso que Jesus disse, ó, vocês estão parecendo mais que sepulcro caiado. Tá bonito por fora e por dentro. Por quê? Porque sem o primeiro passo, que é o arrependimento, não tem mais validade nada do que se faça. Exatamente. Não adianta fazer obras boas se eu não consertei algo mal dentro de mim no passado. Qual é a diferença entre o pecador e o santo? É que o pecador tem um passado e o santo tem um futuro. Sim. Ele não pode ter passado. Por quê? Porque já foi cancelado, houve o arrependimento e houve o perdão. Certo? Se não houver o arrependimento e não houver o perdão, não há como ter relacionamento, não há como reconstruir. Então, quebrou a aliança, está quebrado lá. Está quebrado, exatamente. Não adianta fazer boas obras se o meu coração não está consertado. Exato. Certo? Com Deus, principalmente. Exatamente. Sim, eu acho que essa aqui já foi respondida, mas a santificação para os homens é incompleta. Isso, exatamente. Porque é um processo de aperfeiçoamento. Ok? A santificação tem a morte de Cristo como base pela qual o Espírito Santo opera? Sim, exatamente isso. Se não é ele morrer como uma oferta, porque a santificação é uma oferta, sempre foi assim no Antigo Testamento, Jesus vem cumprir o quê? A lei. Sim. Então, ele é a oferta. Sim. Ele não vai dar uma oferta para Deus para poder. Não, ele próprio é a grande, única, melhor, maior, perfeita e eterna oferta. Eu acredito que a morte de Jesus em si, ela é a maior prova de que Jesus veio cumprir toda a lei. Sim, ele é a maior prova. Tudo se cumpre nele. Tudo se cumpre nele. Por que devo ser santo? Só se eu tiver a consciência do quanto eu preciso da santificação. A santidade gera um senso de consciência de que eu preciso ser santificado. Se eu não tiver essa consciência, eu não tenho essa atitude. Então isso é alguém não tendo essa consciência, ele está morto no pecado. Porque ele não tem consciência da necessidade de se tornar melhor. Se eu me torno melhor, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Exatamente. Quem se alegra com isso é Deus, porque olha, despertou. Exatamente. Então isso é um insight pessoal.
Eu tenho que entender que eu não posso me satisfazer com o que eu sou hoje. Eu tenho que amanhã ser melhor do que aquilo que sou hoje, já se eu hoje sou melhor do que fui ontem. Mas tem gente que estagnou, não é? Porque a fase de crescimento a gente vê pela própria natureza. Existem a criança, o pigmeu e o anão. Não é? Sim. A criança é alguém que tem a possibilidade de crescer. O pigmeu e o anão, os anos vão se passar, mas eles não vão crescer. Então eu tenho que entender isso. E eu vou optar pelo meu destino. Se eu quero ser um pigmeu, se eu quero ser um anão, ou se eu me sinto como uma criança. Como criança, eu tenho a possibilidade de crescer. E para mim crescer, eu vou precisar então fazer certas, né, tomar certas precauções, aquilo que é necessário, enfim, para que eu possa crescer. Sim. E crescer saudável. Sim. Não debilitado, não fraco, não semivivo. Porque o semivivo é meio morto semivivo. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenha vida, mas quem está no hospital entubado está vivo. Mas ele disse, não é essa vida. É vida com abundância. E o processo da santificação é exatamente a manifestação da abundância divina. Porque quanto mais eu me santifico, mais eu estou sentindo o quanto eu estou recebendo dele, o quanto eu estou melhorando, então eu estou podendo fazer, porque essa ação da santificação é o reflexo da emanação da santidade. Em nós não podemos gerar santidade nenhuma. Tem que vir dele. Nada é santo se ele não santificar. Então é ele quem santifica, mas ele santifica à medida que eu vou dando lugar, eu vou me abrindo, eu vou abrindo mão, renunciando dos pecados, do ego, da vaidade e me entregando para ele. Quando eu me entrego para ele, ele não precisa de mim. O que ele diz a mim? Você quer se entregar para mim? Se doe aos outros. Faça pelos outros. Demonstra o meu caráter em ti para que os outros saibam que eu sou uma realidade. Eu acho que às vezes o que a gente sofre muito, a Igreja de Cristo, de uma forma geral, sofre um pouco com isso, é que a gente talvez confunda um pouco de santificação com costumes, com obras, vamos dizer assim, dentro de 4 paredes. Então, assim, eu tenho aquele ritual de ir à igreja aos domingos, eu tenho o ritual de orar ao Senhor quando chego, ajoelhado ou não, na casa do Pai, e talvez isso na minha cabeça seja o suficiente, entende? E aí eu vou ficando uma pessoa anã, eu não evoluo. Toda religião vai te condicionar, certo? Porque cada religião, mudando a palavra religião para denominação, Sim. Tem uma cartilha. Nós aqui adoramos a Deus assim, assim, assim. E fora disso, você não serve para estar aqui e é heresia. E Deus não é religião. A gente tem que entender que Deus não tem religião e Ele não é religião. Antes das religiões surgirem, Deus já era Deus. Deus é Espírito, não tem forma. Ele faz questão que nós possamos crescer. É preciso a necessidade da religião, a necessidade da denominação, a necessidade da igreja? Sim. Por quê? Porque a religião é uma ferramenta para aqueles que não sabem nem por onde começar. Então nós precisamos da religião para iniciarmos a nossa caminhada, a nossa jornada, começar a conhecer. Existe uma palavra que ela é de Deus, ela é revelada, ela opera, ela é verdadeira. E aí a gente vai começar a descobrir as verdades de Deus através da ferramenta da religião. Não adianta falar, eu não sou religioso. Você pode não ser hoje, mas um dia você teve que ser. Sim. E para ter a consciência que tem hoje, você primeiro precisou da religião, Sim. da igreja, entender. de todo o aparato, que ele é útil para o nosso começo, para nos impulsionar. Mas quando nós amadurecemos espiritualmente, agora eu já entendo que eu não posso ficar bitolado na religião. Ela me é útil, é como alfabetizar a criança. Ela tem que ir para a escola. Exatamente. Ela precisa aprender o A, o B, o C, juntar e blá, blá, blá. Mas vai chegar um tempo que ela vai entender, eu não vou mais. Já ficou adulta, já aprendeu, já se formou, já fez o superior. Sim. Ela diz, agora eu vou ensinar. Exatamente. Não vou ficar mais dentro da salinha
Quando entrar, vou entrar para ensinar. Exatamente. Eu não posso ficar condicionado a vida toda. A palavra religião em hebraico é dat. Certo? Dat. E a palavra conhecimento é daat. Então Adão tirou uma letra. Foi aquele que comeu. Tirou uma letra, que é a letra Ain, que é relacionada à visão. Então daat, que é conhecimento, tirou, ficou dat. E dat é religião. Por que a religião sempre é imperfeita e não satisfaz? Porque lhe falta o conhecimento pleno. Exatamente. Não que é, como eu disse, não que ela seja descartável. Não é. Porque se não fosse a religião, um homem que não tem religião nenhuma, ele não encontraria Deus. Exatamente. Não é? Exatamente. É bem isso mesmo. Qual a consequência da falta de santidade ou da falta de santificação? No caso não é de santidade, é falta de santificação. Exatamente. Porque Deus continua sendo Deus, ninguém faz falta para Ele. Ele não depende de ninguém. Se eu santifico ou não santifico, Ele não deixa de ser Deus santo. Ou que não é santo, né? A gente usa essa expressão. Né? Ele não deixa. Então qual a consequência? Só quem tem consequência é a pessoa própria. É ela que não toma um posicionamento, porque Deus nos criou a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança tem que ser restituída em nós. Só pode ser restituída através do Filho. Por isso que o Filho veio como homem. Não é? Para a gente poder ter uma compreensão. Então, se eu me recuso a um processo de santificação, porque, como eu disse, duas coisas iniciais, né? Então, vamos passar para 3 agora. Primeiro, santificação tem um preço para Deus. Segundo, é uma renúncia. Terceiro, eu tenho que expressar isso para os outros, porque aí eu recebo essa santidade que gera em mim uma atitude de santificação e que vai resplandecer Deus através de mim, apesar de mim. Assim, se você está no processo de santificação, se você busca isso, se é seu desejo, seu objetivo, automaticamente você já vai expressar isso. E tudo aquilo que nós buscamos no nosso interior, tudo que nós desejamos, Deus tem um jeito de fazer chegar até nós. É verdade. Tudo que temos hoje é uma resposta. Um dia a gente desejou, mesmo quando criança ou quando adolescente. Em alguma época da vida nós desejamos o que nós já temos hoje. É verdade. Talvez a gente não lembre. Algumas coisas a gente lembra. Sim. E quando a gente lembra, a gente se emociona. Meu Deus. É verdade. Nunca pensei que isso iria fazer isso. Eu desejei, mas me sentia tão incapaz. Então, tudo que nós temos e nos tornamos é resposta dos desejos. Então, se eu não desejo Deus, eu nunca vou ter a explanação dele, a manifestação dele, porque eu não o desejo. É verdade. Deus não vai fazer uma coisa a pulso, não, para ninguém. Agora, se eu o desejo, a força do desejo é maravilhosa por isso. Porque geralmente quando vem o desejo é exatamente quando eu estou mais impossibilitado. Então isso será rompido no decorrer da caminhada e Deus vai fazer acontecer por causa do desejo. E desejo não é vontade, tá? É algo mais fervoroso, interior. É algo que, Senhor, como eu desejaria ter o desejo, chegar e tal. Deus vai preparar caminhos e pessoas, pessoas como anjos e anjos como pessoas, para poder cumprir, por isso que dizia, ele cumpre o desejo do seu coração. Claro que é tudo aquilo que vai nos tornar melhor. Sim, e que de alguma forma o glorifique. Isso. Quais as principais características da santificação? Tem características? Sim, a gente já falou mais ou menos por cima. Primeiro, a santificação é uma oferta. A gente tem dificuldade disso. Até porque tem dificuldade até de dar oferta, né? Quando fala em oferta, já meio que... Por que os judeus são o povo mais rico da terra? Mais abençoados da terra? As maiores redes das maiores coisas do mundo são deles. Sim. Rede de banco, rede de navios, não é? Rede de supermercado. A única coisa que Israel não é em primeiro lugar é na extração do petróleo, que são os árabes. Mas eles são os donos das refinarias. Sim. Não adianta. Certo? As maiores jazidas de ouro são dos judeus, de pedras preciosas do mundo são dos judeus. Certo? O maior número de prêmio Nobel no mundo até hoje na história está com eles, são dos judeus. Por quê? Se eles têm a mesma palavra que nós temos, e se eles servem o mesmo Deus que nós servimos, sabe qual é a diferença?
é que eles leem e fazem o que está escrito. E nós lemos e fazemos diferente do que está escrito. E Deus não muda seus princípios. Deus não é movido por regras. Deus se move por princípios. Ele não muda. Nós criamos regras e Deus não atende. Agora, quando entramos no princípio, aí recebemos. É forte. Certo? Do ponto de vista histórico, qual o posicionamento mais coerente da doutrina da santificação? O problema é que foi distorcida a história da santificação. Não é? Foi distorcida exatamente pela questão de costumes, Sim. de tradições. Não, nós entendemos assim. Né? Esse é um problema é um dos problemas da teologia. E eu sou professor de teologia. Eu não falo contra a teologia, só estou dizendo qual é o problema. Uhum. Porque teologia não é Bíblia. Certo? Sim. Teologia é uma análise, é um pensamento, é um entendimento, mas não é Bíblia. Toda vez que esse entendimento escapa daquilo que está ali, então não vai acontecer. Há uma distorção. Então, a distorção sobre a santificação começa a ser distorcida lá atrás, no princípio da igreja, quando que para ser salvo você tinha que comprar indulgências. Para ser salvo você tinha que pagar outras coisas para herdar a salvação, que já começou errado ali. Para a salvação você não precisa pagar nada, já foi pago. Ela não é gratuita, porque ele pagou um preço. Sim. Não teve nada, irmão, sua salvação foi grátis. Como grátis? Não. Se o maior preço do universo da história foi pago, sim. Não existe nada grátis. Sim. Não é? Então a distorção começou lá. Então, para agora, 2000 anos depois, nós estamos afastados da história, do território, aonde Deus manifestou a sua vontade pela Torá, pela Bíblia, pelo hebraico. Nós estamos afastados disso tudo. Então realmente a gente não tem, por isso está escrito assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente pensa que a ignorância domina o mundo. Vem para cá, a gente continua ignorante. Exatamente. Então Deus não leva em conta mesmo assim. Por quê? Porque é a minha ignorância. E porque Deus responde muitas coisas, mesmo não sendo uma fé perfeita. No hebraico chama-se emuná. É por causa da intenção. Fazendo errado com a intenção de agradar a Deus, que é o certo. Por causa da intenção ele responde, ainda que esteja errado. Certo? Então, a gente não vê muita coisa errada? Sim. E mesmo assim Deus não responde? Mas como é que pode? É porque a pessoa faz com a intenção de acertar, de agradar a Deus. Aí Deus não olha para a ação da ignorância, olha para o coração que ela tem diante de Deus. Por isso que Deus responde. Ele é tão bom que ele não exige, olha, se você não fizer tudo certinho, você não recebe. Ele diz, não, eu sei que você não sabe. Como você não sabe? Mas mesmo assim você, Senhor, fazendo errado ainda recebe, para ver a benevolência de Deus. Por causa da intenção. Agora, se eu puder corrigir isso e aperfeiçoar a minha fé e ficar dentro dos parâmetros divinos, certamente eu serei atendido e abençoado muito mais eficaz. É verdade, graças a Deus por isso. Os meus comentários saíram aqui, deixa eu retornar a página. Glória a Deus, temos mais perguntas aí pelo Zap, acabaram, né? Porque também já temos 1 hora, né, de programa. Já foi? Agora passa rápido, né? Deixa eu só te explicar uma coisinha a respeito da consagração. Por que Por favor. nós não devemos consagrar, ou se eu for consagrar alguma coisa, eu tenho que saber o que estou consagrando. Então a santificação é uma oferta que se é dada para Deus, certo? E Deus então vai abençoar. Sim. Ok? Mas consagrar alguma coisa para Deus, tudo que você leva para ser abençoado ou santificado, você tem direito de levar de volta para casa. É seu, ficar com você. Certo? Eu dou uma oferta de santificação pelas minhas filhas. Então, elas têm direito de continuar comigo. Vão ser abençoadas, mas têm o direito de estarem conosco. Mas se consagrar alguém ou alguma coisa, você não tem mais direito. Não. É de Deus. Só que as pessoas não sabem disso. E agora eu vou dar uma pincelada para entender. Comprou um carro novo. Aí chama o profeta, o pastor, o apóstolo, o bispo, seja quem for. Venha cá, consagra aqui para Deus. Vai perder o carro. Vai perder o carro. Por quê? Consagrou, tem que deixar para o altar. Ou dá para o sacerdote ou deixa para a igreja. Ele consagra e leva, ele vai perder. E abriu um estabelecimento, chama aqui os irmãos, vamos consagrar esse lugar. Vai abrir o quê, irmão? É uma loja. Vai quebrar e vai fechar. Só vai funcionar agora quando for igreja.
Porque se consagrou, é para Deus. Então, os crentes não têm esse entendimento, fica consagrando chave de carro, chave de apartamento, carro, sai consagrando tudo, aí sai perdendo tudo. Porque tudo que é consagrado para Deus, se não ficar na mão dele, será destruído. Não serve. Não vai servir para mais nada. É igual a gente faz com os nossos filhos, consagra ao Senhor. Aí tem outro problema. Tem. Se eu consagro Eu consagrei o filho ou a filha, significa dizer que ela é de quem? Deus. Então ela só vai prosperar onde? Na casa de Deus. Só na obra com de Deus. Deus. Não adianta, vai fazer advocacia, se formou, mas o escritório não abre. Viajou, fez especialização, não sei o quê, mas a porta não abre. Vai morar para abrir. Não, ela é tudo consagrada. Ela só vai crescer na obra de Deus. Na obra de Deus, Deus vai abençoar tudo. Vai mandar tudo. Vai ter salário, vai ter carro, vai ter casa, casamento, vai ser feliz. Mas só por quê? Porque foi consagrada a Deus. A igreja de Cristo precisa buscar conhecimento. Exatamente. Precisa, porque assim, vai vivendo essa vida, sabe, nessa religião cega, vamos dizer assim, sem o conhecimento, e aí as coisas não acontecem. Vamos pegar essa parte aí. Você pega o seu filho, você consagra o seu filho no altar do Senhor para ele. Você deu, você entregou. Vai estar com você na sua casa? Não é como Ana fez com Samuel? Não é. Não é, mas está na sua casa. Mas é de Deus. Aí seu filho cresce, como o pastor está falando. Aí a pessoa diz, faz engenharia, porque dá dinheiro. Faz isso, vou te mandar para os Estados Unidos. Não resolve nada. E a gente ainda fala assim, não, mas vai ser bênção. Tudo que meu filho for fazer, aonde ele for, é bênção, porque eu consagrei ele no altar. Você consagrou no altar. Entregou para Deus agora. Só vai funcionar na obra de Deus. E aí, às vezes, a gente até peca. É ou não é? Aí vem até o pecado. Às vezes aí até a revolta. Entendeu? Mas como é que pode? Consagrei ao Senhor. O filho do outro que não serve a Deus está crescendo, o meu não. Porque ele foi consagrado. Consagrou, só vai crescer na obra. Exatamente. Certo? Então esse é o problema, os crentes não têm esse entendimento e consagra tudo. Aí vive quebrado. Porque consagrou para Deus, Deus vai dizer, é meu, me dê. Não, eu quero fazer isso. Não vai fazer. Sendo sincera aqui, já que a gente está falando disso, eu sofri muito até eu entender isso. O meu relacionamento com Deus, pastor, reverendo, tinha esses questionamentos. Mas por que isso não acontece? Mas por que a porta não abre? Mas por quê? Porque eu não entendia. Se foi consagrado para Deus, é para Deus. É só lá que você vai prosperar. Em outro lugar, acabou, não tem assunto. Certo? Por isso que Deus vai dizer para Moisés, unja Arão e seus filhos, porque eles serão consagrados a mim. A partir da consagração de Arão e dos seus filhos, eles não servem mais para fazer outra coisa, a não ser estar servindo ao Senhor. Ainda hoje em Israel se usa esse princípio, certo? O governo israelense paga a família dos rabinos, eles não têm despesa nenhuma, eles não precisam trabalhar, eles não vão ser empresários, não vai mexer com negócio. A vida dos rabinos e da família dele, dos filhos, tudinho, é pago pelo governo para eles estudarem Torá, louvarem ao Eterno, fazer tudo que tem que ser feito para manter Israel, porque Israel é mantido não é pela parte física, é pela parte espiritual. Aí o rabino tem um filho que o filho não quer ficar consagrado. E aí? O que ele tem que fazer? Ele vai ter que pagar. Ele vai levar uma oferta para pagar, para liberar o filho, para que o filho possa então servir na vida secular e prosperar. Porque toda santificação é um preço. E aquilo que é consagrado tem que ficar para Deus. Exato. Tá certo? Pense bem no que você vai consagrar para Deus. Então santifica para ser abençoado. Não. Agora, se tu quer dar para Deus, consagra. Vou consagrar minha casa toda. Pronto. Ela só vai servir agora para ser igreja. Eu vou consagrar esse espacinho aqui, vou abrir uma padaria. Nada vai funcionar. Entenda. Consagrou, perdeu. Entregou para Deus. Agora, se tem essa consciência, não, eu quero dar para Deus. Então tá bom. Consagra o terreno, ali vai erguer uma casa para Deus. Exato. Você não vai fazer mais nada ali. Exato. Que não flui, não adianta. Entenda a diferença. Busque entender. Se você não entende, busque entender. Santificar é uma coisa.
coisa. Isso. É como o Paulo mesmo já falou. Vale. A mulher santifica, a mulher santa santifica seu lar, enfim. Santifique. Se você quer santificar, é uma coisa. Se você falar, vou consagrar, Perdeu. perdeu das suas mãos. Fugiu, é do Senhor, está consagrado. Tudo que é consagrado a Ele é dele. dele. Glória a Deus, Não que é? maravilha. Seja bem-vinda, Edilene. Maria, Deus abençoe sua vida. Bom, reverendo, eu Amém. quero, em primeiro lugar, agradecê-lo imensamente. Um prazer. Dizer que sou grata ao Senhor por ter conhecido o Senhor. Que Deus abençoe. Quero deixar o espaço aberto, se o Senhor Ok. quiser voltar outras vezes. Certo. Eu amei este momento. Amém. E quero que o Senhor dê seus contatos, passe suas Ok. páginas para quem quiser entrar em contato com o Senhor. A gente está criando uma página nova. Tem algumas páginas. Tem a página no meu Facebook, né, Luiz Prates Oficial. E tem a Reverendo, né, é abreviado Luiz Prates, entre parênteses Rev, que é Reverendo. E nós temos as páginas lá, Cultura Hebraica, para você ter mais acesso a esse tipo de informação, não é? Eu não apenas estudei, mas eu fiz parte da sinagoga, fiquei dentro da sinagoga há muito tempo. Eles até pensaram em me tornar um rabino, e aí eu fui falar com o Eterno, né, porque eu já era pastor na época, e eu disse: Senhor, e agora? Eu fico na igreja ou eu vou para a sinagoga? Agora o que o Senhor disser eu vou fazer, ainda que me doa muito ter que sair da igreja. Mas eu tomei a decisão, feito Abraão, né? Vou entregar. Sim. E aí tomei a decisão e fui falar com o rabino. Isso eu falei com Deus, eu estava na praia em Maceió, e aí fui falar com o rabino em Recife. Quando cheguei lá, para minha surpresa, o rabino que sempre incentivou e queria, porque via um potencial em mim, etc. Ele disse: meu amigo Luiz, ele me chamava assim, eu acho que o Eterno tem um negócio com você lá na igreja, não é aqui mais não. Porque você lá pode falar verdades e eles vão te ouvir porque você fala a língua deles. Eu não posso nem ir lá. Então o Eterno tem uma aula com você lá. Eu digo: bom, pode ser. Quando eu decidi de sair, o rabino disse: não, fique na igreja. Então, estou na igreja. Sim. E a gente ministra na linguagem dos irmãos também, né? Não ataca nem agride ninguém. Sim. Então nós temos as páginas de cultura hebraica, temos a página agora mais recente, que é mais, essa é de teologia, mas também tem umas pinceladas dentro da cultura hebraica, que é a página chamada Instituto de Inteligência Teológica, tá? Você procura lá Luiz Prates, você vai encontrar os Facebook, não é? O meu Instagram é Prates, com T-T-E-S, tá? Prates, P-R-A-T-T-E-S, é o Instagram, e aí você vai recebendo. Qualquer coisa, nós estamos ainda proporcionando os cursos para os irmãos, não é? Tanto de cultura hebraica como de teologia com cultura hebraica, porque adiciona esse tipo de palestra que a gente teve agora para ter um entendimento dentro da Bíblia, mas eu tinha muita coisa para a gente falar, mas não deu tempo. É, né? Porque acaba... Então, para nós vai ser um prazer. Eu não sei se tem como colocar aí o zap da gente. Aparece? Tem. Então, aí você pode colocar aí, né? 11 9 8298 1568. Então a gente está dando aula online, né? Você fica na sua casa, no seu conforto, a gente marca a hora, o dia, se conecta e vamos conhecer as escrituras. Eu costumo dizer o seguinte, que melhor do que o conhecimento já é essencial. Sim. Mas melhor do que o conhecimento é termos um entendimento do conhecimento para gerar um real amadurecimento. Então o conhecimento a teologia te dá, mas eu preciso do entendimento desse conhecimento. Então o conhecimento é como surfar num grande mar, mas o entendimento é só para mergulhadores. Certo? Nem todo mundo, como eu mergulho, eu sei como é. Nem todo mundo tem a coragem de mergulhar. Mas a maravilha de quem mergulha não quer mais saber de ficar surfando. Exatamente. Tá? Porque em cima tem muita coisa que muda muito, a temperatura, o tamanho das ondas. Quando você mergulha é só uma calmaria, só paz, é só ver a beleza e a grandiosidade de Deus. Obrigado mais uma vez, eu amei estar aqui, marcando, a gente tem que marcar porque senão meus compromissos não permitem, né, para a gente não faltar, mas se a irmã quiser marcar uma vez por mês, a gente vem com uma alegria e trata um assunto. Olha, ele diferente. está falando isso em
rede mundial ao vivo. Amém. Se quiser Mundial, marcar uma vez por mês, ele vem. Só marcar com antecedência para a gente não falhar, né? Glória a Deus. Agora está tudo fechado, o Brasil, É ninguém verdade. pode sair, não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para a Europa, tem que ficar aqui. Então a gente vai fazer os trabalhos aqui. Né? Vamos marcar assim, a gente. Tá bom, querido? Graças a Deus a gente está com a agenda fechada até final de agosto. Tudo bem. Mas vamos a lá. partir de setembro já coloca aí, meninas. Já O marca aí. reverendo Luiz Prates na lista. Graças a Deus. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco esse tempo aí. Pedir que você compartilhe esse link, porque hoje a gente não conseguiu fazer no YouTube, mas as meninas vão jogar para lá. Então, quem não conseguiu participar agora tem a oportunidade de ver lá no YouTube. É verdade. Né? Quinta-feira que vem é quem, meninas? Pastora Nília, será? Acho que é assim. Sei. Que ela vai falar sobre liderança. Sobre liderança, né? Quinta-feira que vem a pastora Nília vai estar aqui comigo, a gente vai falar sobre lideranças. Mas antes eu queria pedir para o reverendo fazer uma oração Amém. por nós e para o Nossa. pessoal que está acompanhando. Senhor, nós te damos graças, honra, louvor, poder e sabedoria, tudo atribuímos a Ti. Nós te louvamos, Senhor, por esta reunião, por esses momentos em torno da Tua Palavra, aonde certamente o Senhor está dirigindo, alimentando, amadurecendo, guiando a cada um, para que nós possamos, Senhor, receber mais das Tuas promessas, viver mais as Tuas promessas, nesse momento de dificuldade, de isolamento, onde nós possamos estar, Senhor, sendo melhorados pela consciência que o Senhor está gerando no nosso interior, revendo os conceitos, liberando perdões, que nós possamos, Senhor, estar amadurecendo, Senhor, abrindo mão de picuinhas, de egoísmo, de vaidades e nos tornando aquilo que o Senhor tem como propósito que cada um de nós sejamos ser humano, que nós sejamos mais humanos com a nossa família, a casa, com os nossos parentes, com os vizinhos, amigos, com aqueles, Senhor, que fazem parte da congregação em que nós juntos te louvamos e te adoramos. Amém. Eterno Deus de Israel, nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E tantas pessoas, ó Pai, que estão com seu coração desolado pela perca de entes queridos, nós também rogamos que o Teu Espírito console, fortaleça, ajude, levante, para que eles possam saber, Senhor, que a vida é um processo e nesse processo cada um tem o seu tempo determinado. Nós também chegaremos no nosso tempo e aqueles que permanecem aqui, Senhor, não permita que entre um sentimento de revolta, de mágoa, um sentimento negativo, mas que eles possam aceitar e compreender que Tu estás no controle de todas as coisas e que tudo vai concorrer para o bem daqueles que são chamados por Ti e que são, Senhor, invocados pelo Teu decreto. Amém. Assim, Senhor, nós recebemos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite de sono tranquila. E quinta-feira que vem a gente se encontra novamente às 20 horas. Tchau. Amém.